Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado, os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra Ti. E não temos obedecido os Teus mandamentos, não temos obedecido as leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, ó povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, esses são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faz com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Então aqui, nós vemos Neemias. Era um homem que estava trabalhando, como eu, como você. Amém. No momento que Deus nos chama para fazer algo, não quer dizer que nós vamos deixar de fazer alguma coisa. Mas o que acontece? O Senhor, quando Ele nos chama, já notaram? Se você pegar toda a palavra de Deus, todos os homens de Deus, Deus sempre chamou pessoas que estavam trabalhando. Por quê? Porque Deus sabe que essas pessoas que estão trabalhando, da mesma forma que elas trabalham no teu trabalho secular, com o mesmo intuito, com o mesmo zelo, com o mesmo carinho, quando elas estiverem na obra de Deus, elas vão fazer assim também. Amém. Por quê? Porque Deus, da forma como Ele nos arrebanha, da forma como Deus nos traz a sua presença, o que Ele faz? Ele nos traz a sua presença para fazermos o melhor na sua obra. Amém? Glórias a Louvado Deus. seja Deus, né? Vamos esperar os irmãos tomar assento aí. Glória a Deus. Amém. Fique à vontade. Então, amados, para vocês que estão chegando agora, eu estava explicando aqui. Eu estava lendo aqui o livro de Neemias. Neemias foi um homem de Deus que foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam derrubados. Mais à frente eu vou passar para vocês como a gente traz isso para os dias de hoje. No livro de 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, fala da restauração, quando o povo retornou do cativeiro, quando eles foram levados e foram presos. Eles foram escravos na Babilônia. Então o que acontece? Quando eles retornaram do cativeiro, estava tudo destruído. Então teve que haver um processo de restauração. No livro de Esdras, a gente vê a restauração do templo, quando era restaurado o templo. Depois vem Neemias, vai restaurar os muros. Eu já vou trazer para os dias de hoje as duas situações, como acontece com a nossa vida, para que a partir disso a gente passe a ter uma caminhada com Deus. Eu estava explicando aqui que Neemias, ele era copeiro do rei. Ele estava trabalhando. Ele era um trabalhador. E Deus nos chama da mesma forma. Às vezes você está lá normal, trabalhadinho, né? Aí Deus fala assim: vem, que eu vou fazer uma obra na tua vida. Por quê? Porque Deus vê o mesmo zelo que a gente tem no nosso trabalho secular. E Ele sabe que a gente vai empenhar aquilo na obra dele. Por quê? Porque o nosso caráter, muitas vezes, ele tem que ser forjado. Outras vezes, o nosso caráter já está forjado. E isso acontece muito quando a gente vem de uma família que muitas vezes ela é destruída espiritualmente, mas o caráter já é moldado. Por isso que a gente vê assim pessoas
às vezes ímpio, mas eles são de boa índole, tem, né? Às vezes tem ali um vício, outro, que precisa ser moldado. Mas nesse caso aqui, Neemias, ele era o copeiro do rei, então ele ocupava uma posição, e depois você vai ver ele chegando a governador. E para você ter essa noção total dessa história aqui, a gente tem que ler ali 1º, 2º Crônicas, Esdras e Neemias. Então agora eu quero entrar na primeira parte, que diz assim, que Esdras restaurou o templo. Esdras foi usado por Deus para restaurar o templo. Se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, restaurar o templo é o quê? A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo, nós damos liberdade para o Espírito Santo, que é Deus, entrar na nossa vida, que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é como se fosse na época de Esdras. Está começando a restauração do templo. Então, o que acontece? A gente aceita o Senhor e vem fazer a restauração do templo. Então o Senhor começa a restaurar. É o momento que nós aceitamos Jesus. Por isso que muitas vezes, quando a gente aceita Jesus, a gente começa a ter muita luta, muita dificuldade. Por quê? Primeiro porque Satanás ele não admite. Daí ele começa um bombardeio. Ele vem para cima mesmo, né? Ele vem para cima para destruir o templo, que somos nós, trazendo nos nossos dias. Então o que acontece? No momento que a gente se converte, que a gente aceita Jesus, há uma batalha. Mas o Espírito Santo vem e começa a restaurar o templo. Ok, o templo está restaurado. Mas mesmo assim, nós temos ainda algumas situações que precisam ser mudadas. Aí nós entramos nessa história onde entra Neemias. Neemias, ele pede, chega alguém lá de Jerusalém, da região de Judá, e Neemias pede aquela pessoa para que diga para ele como estão as coisas lá. Ou muitas vezes nos dias atuais, alguém vai chegar para você e vai perguntar assim, como estão as coisas? Como é que está lá na igreja? Como é que está, né, a tua situação? E muitas vezes, a notícia que a gente vai dar para essa pessoa, para esse pastor, para esse pregador, às vezes não é muito boa. A gente vai falar, ó, estou na bênção, né? Aceitei Jesus, estou caminhando, mas tá assim, está difícil, aqui está difícil, ali está difícil. E é onde muitos pregadores nessa hora, eles se compadecem das nossas vidas, porque eles sabem que ainda tem coisas a serem feitas. Nesse caso aqui, Neemias, quando ouviu essa palavra, quando Neemias, a palavra diz assim que ele ficou muito triste, ele se entristeceu, ele ficou dias sem comer, a palavra diz, ele se entristeceu muito. E daí ele foi até o rei olhou para ele assim, imagine, o rei via ele todos os dias, porque naquela época o copeiro do rei, ele tinha uma das funções mais importantes, porque tudo que ia para o rei, ele tinha que provar antes. Você já imaginou? Alguém estava tentando matar o rei lá, colocava um veneninho lá no vinho, lá, chegava lá, quem ia morrer? Não era o rei, era o copeiro. Lembra da outra história que tinha do copeiro do rei lá, de José do Egito lá? Então, você vai ver várias situações. Então Neemias era essa pessoa. Ele, na realidade, ele estava na linha de frente. Mas ele se compadeceu. O rei chegou diante, e quando ele chegou diante do rei, o rei olhou para ele e falou assim: Neemias, o que está acontecendo? Você é uma pessoa, vamos dizer assim, para os dias de hoje, você é uma pessoa tão alegre, tão contente, e vejo seu semblante caído? Aí ele falou assim: rei, explicou para o rei ali, falou: o senhor permite que eu vá? Daí vem uma outra situação. O rei enviou ele, deu todo o suporte para ele, e enviou ele até Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele não contou, a palavra diz assim que ele não contou nada para ninguém. Ele ficou em silêncio. Daí ele saiu lá com alguns
de confiança dele e foi dar uma sondada na região para ver quando ele sabia lá que deram a notícia para ele que os muros estavam destruídos. O templo já estava preparado, mas os muros ainda não. Então preste bem atenção agora, o que significa os muros? Os muros, o teu templo pode estar preparado já por Deus, porque você já aceitou o Senhor, mas os teus muros, os nossos muros, às vezes eles estão com brecha, eles precisam de uma reparação. O que é essa reparação? É aquela retaguarda. O que o Senhor fala assim? Que Ele dá ordem aos seus anjos para que acampem ao redor daqueles que o temem. Essa proteção. E às vezes, na nossa vida, a gente ainda não está com os muros restaurados. Por isso que na nossa vida, muitas vezes, mesmo aceitando Jesus, mesmo já estando na graça, você fica com a sensação, quantos aqui podem me dizer que nunca ficaram com aquela sensação? O que eu estou fazendo de errado? O que não está certo? Todos nós fazemos essa pergunta. Eu me faço essa pergunta. O que eu estou fazendo de errado? É porque os muros precisam ser restaurados ao nosso redor. Porque a Bíblia diz que o inimigo ele anda ao derredor, buscando quem possa tragar. E o que ele está buscando nesse caso aqui? Ele está buscando uma brecha onde ele possa entrar. E às vezes o nosso tempo já está restaurado, mas a gente ainda não entendeu como devemos nos preparar para os ataques do inimigo. E agora trazendo para os nossos dias de hoje. Qual que é a nossa área onde o inimigo ataca? Frequentemente a nossa batalha se trava aqui. É na mente. O nosso coração, Jesus já está morando. Jesus já fez morada. Se você já fez confissão, Jesus já está morando no teu coração. Mas nesta área aqui é onde Satanás lança os dardos. E ele só lança, esses dardos só chegam até nós quando os nossos muros ainda não foram restaurados. Então Neemias se compadeceu. E lá foi Neemias para fazer esta restauração. Ele tinha todo o apoio do rei. E quando ele começou essa restauração, já se levantaram lá Tobias, Sambalate, Tobias e Gesem, acho que é Gesem o nome. Então se levantaram. Essas pessoas eram governadores da região, de outras regiões ali, se levantaram contra ele nesta restauração. Tanto que nos últimos tempos, aquelas pessoas que Deus levantou para restaurar lá, eles estavam assim, uma mão na ferramenta e outra na espada, porque era tipo assim uma guerra a todo momento. Então na nossa vida de hoje, a todo o momento nós temos que estar ali, restaurando, fazendo essa restauração dos muros e estarmos preparados para a guerra. Qual que é a nossa espada hoje? É a palavra. Eu já vou explicar para vocês aonde eu quero chegar nesse momento. Eu sempre tenho falado e aonde eu passo eu falo. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela só cresce espiritualmente, ela só vai ser fortalecida quando ela se fortalecer dentro da palavra, buscar na palavra, estudar na palavra, se encher da palavra. Porque o que é estudar a palavra? Até falava com o irmão na sexta-feira. Porque é a palavra que vai nos fortalecer, é a palavra que é a nossa espada. Então, se a gente não está com a espada bem afiada, nós vamos ser atacados. Agora eu volto lá na nossa mente, aonde o inimigo usa os dardos. São aqueles pensamentos, vamos assim dizer. Vou pegar aqui o irmão como lança-se um dardo, um pensamento para ele ali, tipo, na área que ele trabalha. Não vai dar certo, esse teu trabalho não vai dar certo, não vai funcionar, não vão te chamar, não vai. Isso é um dardo. Mas se ele está com a palavra, com a espada bem afiada, ele vai falar assim,
Afasta daí, Satanás, porque o Senhor diz que eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Jesus estava com fome, o que Satanás falou para ele? Não está escrito? Satanás mandou ele transformar as pedras em pão. Jesus disse, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, Satanás sempre vai usar. Lá fora, ele usa as coisas mundanas, mas para os filhos de Deus, ele usa a palavra. Eu quero que vocês entendam isso pelo seguinte, olha como Deus trabalha. Hoje pela manhã, nós estávamos em Antonina, fomos buscar o sogro lá, também é membro dessa igreja aqui, né? Um dos nossos primeiros membros, que está lá, que teve que amputar a perna, também está em tratamento, está fazendo reparação dos muros, amém? O que acontece? Eu estava lá, daí ia sair atrás de Bacucu. Ela ia sair atrás de Bacucu, ali na região. Ela falou, vamos junto. Eu falei, amor, não, eu vou ficar aqui que eu preciso montar a mensagem. Eu peguei a cadeira, sentei embaixo de sabe aqueles, como que é o nome daquela árvore? Daquele sombreiro assim. Eu tenho muito problema com calor, lá embaixo é muito quente. Quase morrendo a noite toda, sendo picado por mosquitinhos assim. Fui dormir, era 5 horas da manhã. Eu sentei ali, sabe, naquela sombrinha. Aí fiquei, Deus já tinha começado a me dar a mensagem, eu fui montando a mensagem. E do lado da casa da vozinha, é um centro de macumba. A Dai conhece lá desde pequena. E me chamou a atenção que eu estava ali montando a mensagem, e lá no centro tinha alguém lá cantando, para som de vocês, alguns louvores que a gente até canta aqui, louvores que a gente vê nas igrejas. Claro que não tinha unção, não tinha o Espírito Santo, mas estava cantando. E eu bem quietinho ali, montando a mensagem, falei, Satanás, você pode até cantar, mas a unção de Deus você não tem. Então, vocês entenderam como Satanás é astuto? Ele não vai usar, se você já é servo de Deus, ele não vai usar. Claro que isso aí é normal, ele vai usa as coisas do mundo lá. Mas para um filho de Deus, ele usa a palavra. Ele vai usar a palavra. Então, para Jesus, ele falou isso. Ele falou assim, levou Jesus até o pináculo e falou assim, olha lá, tudo isso eu te darei. Provavelmente ele mostrou aquelas cidades grandes. Tudo isso te darei, se tão somente prostrados me adorares. O que o Senhor falou? O Senhor falou que ele não tinha nada daquilo. Ele não tinha nada daquilo, aquilo não era dele. Porque ele sempre é mentiroso. Então ele sempre vai mentir. Então quando a gente está com a palavra, no momento que vir aquele dardo, a gente tem que rebater com a palavra. Você não vai conseguir. Eu vou conseguir porque a palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus. Então tudo é isso. A zona de combate, onde se trava a nossa batalha no nosso dia a dia, é na nossa mente. Porque ele não pode atingir o teu coração. Porque Jesus está lá. Mas tem áreas que é nós. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio. Porque é nós que decidimos. Entra pensamento, sai pensamento. Eu sou assim, no meu dia a dia eu fico lá. Estou trabalhando, estou louvando, estou adorando. De repente começa um pensamento meio maluco, meio esquisito. Falo, sai daí, está amarrado no nome de Jesus, sai fora. Eu não te aceito. E daí já, automático, é incrível, irmãos. Ao dia que você começar a praticar isso, é incrível. Aquilo na hora sai, e de repente já vem ali um pensamento, um louvor, você começa a louvar, adorar a Deus. Porque a Bíblia diz assim, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa adoração, ela tem que ser constante. E aonde que se dá a adoração? Aonde que a gente pensa numa música? Aonde que a gente raciocina num hino? É na nossa mente. Porque às vezes nós podemos até estar conversando, mas se tiver igual agora assim, tem um fundinho musical, a nossa mente ela pode até
né? Os nossos ouvidos podem estar atentos àquilo que eu estou falando, mas a tua mente está tentando captar ali o que está saindo do som. Vocês entendem? E se esse hino aqui, se o hino que está saindo, por isso que eu deixei, foi estratégico, tá? Esse louvorzinho aqui bem, se o hino que está cantando for algum que a gente conhece, a nossa mente vai lá e ó, já capta. Tipo assim, já sei qual que é. Vocês entendem? Para vocês entenderem como que funciona na nossa mente. Por isso que vocês veem alguns pregadores que falam para as pessoas: determine a sua bênção, determine. Porque se a gente entender e trabalhar bem a nossa mente, a gente vai entender aonde se trava uma batalha. Então, Neemias estava preocupado em restaurar os muros, porque ele sabia, mesmo estando restaurado o templo, ainda assim o templo ainda estava vulnerável. Então, na nossa vida, enquanto a gente não entende que a gente tem que dominar, isso eu estou falando da gente, isso é parte nossa, tá? É nós que temos que dominar esse campo aqui, ó. Se nós aprendemos a dominar, a reparar as brechas aqui nesse campo, aí sim o templo não vai se atingir. Eu te pergunto para você, né? Vamos falar aqui para o homem. O homem que está na rua, está andando por aí, se ele deixar entrar maus pensamentos aqui, o que acontece? O templo é que vai ser contaminado. E assim é o homem, assim é a mulher, porque se deixar entrar algo na mente, se não combater na mente aquele combate, o templo vai ser atacado. E daí muitas vezes o ataque é muito feroz. Então por isso que Neemias estava preocupado. Neemias chegou a chorar, porque ele entendeu que os muros precisavam ser reparados. E daí entra, né, um assunto até que a gente já estudou ali, são das 12 portas, né? Tem a porta das ovelhas, a porta, vários tipos de portas ali. E todos foram restaurados. Por quê? Porque o povo de Jerusalém, eles estavam voltando da escravidão. Quando nós aceitamos Jesus, da onde que a gente está voltando? A gente está voltando do Egito. Do Egito no nosso dia. Então, quando o Senhor nos resgata, a Bíblia diz que Ele traz nós e coloca na sua maravilhosa luz. Então, quando nós somos resgatados, Deus restaura o templo. Mas nós temos que restaurar a nossa mente. Então, todo o combate, vai ser travado na mente. Amém. Então, a partir do momento que a gente passa a entender isso, a gente começa a dominar. Eu quero pensar assim, eu vou pensar assim. Tem uns que falam, não é positivismo. Não é positivismo. É uma área de conflito, é uma área de batalha. Então, a partir do momento que a gente toca, por que Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Tem um diferente do outro? Se Jesus habita em todos nós? Não. A diferença é quando a gente passa a entender isso. Aonde? Porque na nossa mente nós temos que estar em adoração ao Senhor o tempo todo. Por isso que eu creio, a partir de hoje, amanhã, coloque isso em prática e veja para você ver se todo o conflito não vai dar aqui na sua mente. Daí por isso que a gente entra em conflito. Mas eu sou servo de Deus, eu já integrei meu caminho com o Senhor, por que eu estou assim de novo? Por isso que a palavra está cheia de citações que diz assim: vamos, tenha coragem, vai em frente. Nós temos que ter. Você vai ali em Provérbios, Salmos. Mas enquanto a gente não entender isso aqui na nossa mente, o nosso coração é morada do Espírito Santo. O nosso coração é que vai bombear para o corpo. A nossa batalha está aqui. Então, a partir do momento que a gente entende e compreende isso, aí Deus começa a trabalhar diferente em nós. Porque daí todo o pensamento que vir, claro, nós temos a opção. Vou expelir esse pensamento ou vou deixar ele ficar? Eu já falo assim. Eu penso assim: o que Jesus faria nessa situação? Aí a gente entra. Não, Jesus agiria assim. Jesus agiria dessa maneira.
E a palavra diz que nós somos cristãos. Cristão, miniatura de Cristo, pequenos Cristo. E a palavra diz que Cristo habita em nós. Então, se Cristo habita em nós, nós temos que pensar como o Senhor. O Senhor sempre falava, o que o Senhor falava? Convém que eu faça a vontade do meu Pai. E assim somos nós. Então, se pensamentos que vêm, que dizem que nós não vamos conseguir, a gente usa a palavra. Está havendo um conflito. Se pensamentos vêm para nós e diz que não vai dar certo, eu vou na palavra e digo, vai dar certo em nome de Jesus, porque eu sou mais do que vencedor. A palavra diz que eu sou mais que vencedor. Claro que nunca devemos, eu sempre falo assim, nunca devemos esquecer que é sempre segundo a vontade de Deus. Hoje eu falava isso até, né, amor? Porque às vezes a gente faz assim. A gente faz planos. Bom, eu aceitei Jesus hoje, estou começando a caminhar. Então daqui um ano, o ano que vem, a gente fala assim, por esse período mais ou menos aqui de mês, vamos iniciar mês de maio, né? Por esse período mais ou menos, então eu estou com um carro ali X, então o ano que vem eu vou estar com uma caminhonete assim, ou estou sem e o ano que vem eu vou estar com. Amém. Nada de errado em pensar assim. Amém. Nada de errado. E nem orar assim. Mas falar assim, Senhor, ó, os meus planos são o ano que vem assim, assim, assado. Mas, Senhor, em tudo que se cumpra a tua vontade. Porque se a gente fizer esses planos baseados nos nossos pensamentos, a gente faz pensamentos, aí chega naquela data, a gente olha para trás e fala assim, alguns casos, né, até assim, nossa, estou pior do que estava naquela vez. E daí a gente faz o quê? A gente vai culpar o pastor, o irmão, a igreja. A gente não culpa. Geralmente a gente faz assim, ó. A gente não culpa Deus porque a gente tem medo dele. Entendeu? Não vou culpar Deus, não vou chegar e falar assim, o pastor pregou aquele dia, porque pregações assim de incentivo para você dar tudo o que você tem, para você conseguir outras coisas, está cheio por aí. E se você não der, porque dízimo, oferta, fazer propósito com Deus, isso é bíblico. Isso é bíblico. Todos os grandes patriarcas lá que prosperaram grandemente na Bíblia, eles fizeram, antes deles prosperarem, eles fizeram algo com Deus. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, uma espécie de sacerdote na época, e depois não se vê nem falar mais. Alguns dizem que eram, né, dizem que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, da linhagem de Melquisedeque. Na época diziam que Jesus Melquisedeque era uma tipificação de Cristo. Ele não aparece mais na história. Mas Abraão foi lá e deu dízimo. Então, na nossa vida, se a gente quiser prosperar, crescer, a gente tem que ser obediente à palavra. Mas, volto a dizer, não que nós vamos fazer, irmão, aqui, irmão, deixa a chave do teu carro aqui agora, se você quiser prosperar. Não vou fazer isso, né? É de cada um. Mas se nós não tomarmos, nós não se posicionarmos a termos uma atitude com Deus, buscarmos em Deus o que realmente Ele quer de nós, a gente continua na mesma. Porque dízimo e oferta é Bíblia. Se a gente não seguir o que está aqui na Bíblia, daí é aquilo que eu falei, vai passar um ano, a gente vai olhar para trás, né? Às vezes vai estar pior do que estava. Porque é assim. Porque se eu e você, eu falo assim de algumas coisas, eu gosto de falar assim do que Deus já trabalhou comigo. Eu falo isso aqui com autoridade do que Deus já fez comigo. Então, se você quiser experimentar o que é o sobrenatural de Deus, é só colocar em prática a Bíblia. E daí você vê as coisas mudando. As coisas mudando. Nós temos aí, né, testemunhos tremendos já a caminho aqui. O meu sogro, ele é uma pessoa assim, tremendamente, né, amor? Ele é um homem de Deus, conhece a palavra há muito tempo.
está em tratamento, porque Deus está trabalhando ainda alguns jeitos de pensar dele. Eu falo assim, ele é de uma geração um pouquinho anterior, mas eu louvo a Deus porque hoje, antes que nós estávamos saindo lá, a sogra, temos que marcar aqui, enquanto nós não demos uma data, um dia lá para ela, lá, você viu, amor? A hora que a gente falou, não, vamos marcar, então terça-feira a gente vem aqui fazer um culto. Ela quer um culto lá. O meu sogro, ele é uma pessoa difícil, assim, sabe? É cheio de sistema, Deus está cuidando dele. Mas uma coisa ele entendeu desde o início. Quando eu o conheci, ele falou assim, eu entrego o meu dízimo, lá de Belém. Belém? Natal. Lá de Natal. Ele falou assim, eu entrego o dízimo lá numa igreja. Esses tempos atrás ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu não quero deixar de enviar o dízimo lá para a igreja lá, porque a pastora também precisa lá, é um local humilde, mas eu vou fazer assim, eu vou mandar metade para lá e a metade vai ficar aqui. Falei, amém. Ele entendeu, e a última vez eu estava indo para o hospital, né, mano, fazer a cirurgia, mas enquanto ele não entregou lá para nós lá o dízimo, antes de nós vir para cá, ele não entregou o dízimo, foi para a cirurgia, tudo. Vocês entendem? Então eu falo assim, ele está sendo tratado lá numa outra área? Tá. Mas pergunte para mim se na área financeira ele não está tranquilo. Está tranquilo. Entendeu? E a Bíblia ela é assim. Às vezes, por isso que você vai ver no decorrer da caminhada, alguns lugares, pessoas que são extremamente, isso eu estou falando aqui de pastores, tá? Obreiros, que são extremamente bênçãos na mão de Deus e são destruídos financeiramente, porque eles creem que Deus, se buscarmos verdadeiramente o Senhor, se adorarmos o Senhor, vamos ter experiências gloriosas com Deus. Vamos, mas se não entendemos a área financeira, não muda, naquela área não muda. Deus abençoa tudo na outra. Sabe por quê? Porque é livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, a partir do momento que a gente fala, Senhor, eu faço assim, quando eu vou em algum local, ou Deus usa alguém, ou ouço uma mensagem, uma pregação, e eu sei que Deus está falando comigo, eu falo assim, Senhor, me perdoa, até hoje eu não tinha entendido isso, mas agora eu vou passar a fazer. Assim como eu fiz na minha área financeira, eu falei assim, eu entendi, comecei a praticar. Daí entendi na outra área, comecei a praticar. Então eu quero que você entenda o seguinte, o que Deus está nos passando hoje? Para que a gente entenda que a nossa área de conflito é na nossa mente. Assim como ele fez com Neemias. Porque as coisas lá do Antigo Testamento, quando a gente lê ali a história, às vezes até a gente começa a buscar isso e fala, nossa, mas parece tão chato, nome, e guerra, não sei o que. A gente passa, às vezes não entende bem. É porque lá, antes de Mateus, era uma tipificação das coisas que estavam depois de Mateus, depois de Jesus. Então lá tudo tipificava o templo, a maneira como Deus ordenava que fosse colocado assim, assado. Por isso que a palavra diz, quando Jesus foi consumado lá na cruz, lá tudo que aconteceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então você vai lá no livro de Êxodo, lá estava a formação do templo, que tinha uma cortina, um véu, que fechava assim, o Santo dos Santos. E ali só podia entrar o sacerdote, sem pecado. A veste dele tinha uma cordinha. Tinha uma cordinha e um sininho. A roupa dele era tudo cheio de sininho assim. Porque ele entrava. Se ele entrasse em pecado, ele só ia escutar o barulho lá e o sininho batendo. Daí o que acontecia? Para não correr mais gente, a cordinha ficava lá fora. Essa cordinha tinha que ser puxada, né? O sacerdote tinha que ser puxado para fora. Porque senão, o fogo de Deus descia lá no altar e consumia. Né? Não é assim nos nossos dias. Se fosse assim nos nossos dias, não teria tantos pastores, tantos obreiros fazendo o que eles fazem hoje, em cima do altar. Se fosse fulminado aqui. Vocês lembram de Pedro? Quando Pedro estava pregando e chegou a Ananias e Safira?
Ananias e Safira eram um casal. E eles fizeram algo no altar. Eles combinaram entre os dois, o casal, que eles venderam, digamos, uma propriedade que eles tinham. E eles combinaram que eles iam mentir o valor. Tipo, venderam por 50 e dizer que venderam por 10. Primeiro entrou Ananias. Pedro perguntou para ele. Ele mentiu. Caiu fulminado diante do altar. Vieram os homens e levaram. Depois veio Safira. E da mesma maneira ela também mentiu. E também foi recolhido. Vocês imaginam nos dias de hoje? Se acontecesse isso, pessoas, obreiros, pastores, se Deus fulminasse eles no altar? Por isso que a palavra diz que a razão de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Porque Deus tem misericórdia de nós. Então eu sempre falo assim, Senhor, quando eu vejo algo diferente, que eu entendo, eu falo, Senhor, me perdoa. Mas eu entendi e a partir de hoje eu vou fazer. Então por isso que Deus está passando para nós hoje, na nossa mente. É a zona aonde vai se dar os conflitos. Então a partir do momento de hoje, se vir um pensamento que você sabe que não é bom, um pensamento que não é legal, né? Vamos dizer assim, a esposa, vem lá aquele pensamento, marido não presta, marido é isso, marido é aquilo. A palavra diz que o testemunho da esposa ganha o esposo, e vice-versa. O meu marido é uma bênção. Hoje, ele pode aparentar que não, mas o meu marido é uma bênção. Então, na nossa vida, tudo essa área de combate vai se dar na nossa mente. Então, quando a gente passa a entender que o que o Senhor nos passa, o que o Senhor nos traz, é isso. Então, Neemias, quando ele foi restaurar os muros, quando houve a restauração total ali, toda a cidade estava protegida. Por que estava protegida? Porque não tinha mais como os inimigos nem sequer entrar. Inclusive, depois disso, que foi instituído ali, que veio, puxaram a lei, o sacerdote lá, Ezra, toda a casa sacerdotal lá, veio e colocou a lei novamente. Tinha vendedores que ficavam lá na frente, queriam entrar para comercializar no sábado, que o sábado era sagrado. Então o que aconteceu? Neemias falou, se vocês não saírem daqui, nos dias atuais assim, a coisa vai ficar ruim para vocês. É melhor vocês saírem, vocês não vão comercializar aqui. Aqui agora, a casa é do Senhor, está tudo reparado, vocês não vão mais invadir. Então na nossa vida é assim. Se o mal começar a te rondar, você tem autoridade, fala assim, eu vou orar, e Deus vai enviar aqui um batalhão de anjos aqui para guerrear. Então, se a coisa estiver difícil para você ao teu redor, você fale com autoridade, fala assim, aqui não, esse templo já está restaurado, que nós somos o templo. Então, o que o Senhor nos diz para nós? Que temos que tomar muito cuidado, temos que prestar atenção. Não é o fato, né? Vou recapitular aqui um pouquinho. Não é o fato de nós aceitarmos Jesus, nós estamos servindo a Deus, o templo está pronto, mas muitas vezes os muros ainda não, e esses muros nós temos que reconstruir. Esses muros hoje representam a nossa mente, que é aonde vai se travar os conflitos. Então, cada vez que tiver um pensamento que não seja bom, não é de Deus. São dardos que o inimigo está colocando. Quando a gente entende, compreende isso e começa a repreender esses pensamentos, aí sim nós começamos a entender. E daí a gente passa a entender, meu Deus, quantas vezes eu mesmo sendo um servo de Deus, servindo ao Senhor, e nada dava certo, nada acontecia.
Muitas vezes, talvez por isso. Satanás joga um dardo lá e fala assim, ó, irmão, não vai dar certo aquele trabalho. Realmente, acho que não dá, eu não tenho capacidade para fazer aquilo. E isso eu estou falando de um trabalho secular, mas pode ser um trabalho na obra, pode ser em qualquer local. É assim que Satanás vai agir. Ele vai jogar o dardos e a gente tem a opção. Como temos o livre-arbítrio, né? Temos a opção, vou aceitar esse pensamento de derrota? Mas eu falo, não vou aceitar. Irmã Lourdes, o inimigo tem constantemente atacado essa sua área. Tem constantemente trabalhado na sua mente, trazendo pensamentos de derrota, pensamentos de morte até mesmo. Então Deus diz para a senhora hoje: feche essa brecha. Entenda o que o Senhor está falando. Amém? Pode vir à frente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cassiano, irmã Cassiano. Sua mente tem sido também bombardeada com pensamentos que você tem muitas vezes até deixado descer no seu coração. Mas Deus diz assim para você hoje: esses pensamentos